Você pode pensar que eu tô exagerando, mas o que aconteceu comigo naquele voo foi tão absurdo, tão humilhante, que até hoje, quando fecho os olhos, ainda sinto o cheiro do couro daquele assento da primeira classe, misturado com a dor de ser tratada como se eu fosse invisível, ou pior, como se eu fosse um lixo. Tudo começou numa manhã chuvosa, no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Eu estava vestida de maneira simples, como sempre gostei, uma blusa bege de gola alta, uma calça social marrom e meu coque preso com uma presilha que era da minha mãe. Nada de grife, nada de maquiagem pesada, só eu e minha educação, do jeito que fui criada lá em Ribeirão Preto. Subi no avião carregando minha maletinha de mão, com calma, sem pressa. Quando cheguei à primeira fileira da primeira classe, uma mulher loira, de olhos claros e sotaque estrangeiro, que já estava sentada ao lado, arregalou os olhos e fez uma careta tão grotesca que me causou náusea imediata. Você tem certeza que esse é seu lugar? Ela perguntou, tampando o nariz com os dedos como se tivesse sentido um cheiro podre. E antes que eu pudesse responder, completou com uma risadinha. Aqui tá cheirando a doninha fedorenta. Deve ser o perfume barato que você passou. A risada dela ecoou entre os outros passageiros que a cercavam. E não demorou para que dois deles, um homem de terno caro e uma mulher de vestido justo, começassem a olhar para mim com a mesma expressão de nojo. Senti como se tivesse invadido uma festa particular onde eu era persona não grata. Foi aí que a aeromoça apareceu. Ela sorriu, mas seu olhar era gelado. Me pediu, com educação mecânica, para verificar meu assento. Eu mostrei meu bilhete com a poltrona 1A. Ela o pegou, olhou com atenção, deu um sorrisinho quase imperceptível e então disse, num tom mais baixo: houve uma mudança de aeronave, senhora. Vamos ter que acomodá-la em outro assento, mais atrás. Não houve desculpas, não houve explicação clara. Eu poderia ter discutido, mas não discuti. Engoli em seco, abaixei a cabeça e apenas disse, tudo bem. Recolhi minhas coisas em silêncio e atravessei aquele corredor estreito, sentindo os olhos queimarem em minhas costas. Foi como se eu tivesse confessado um crime por simplesmente existir. Mas é aí que eu preciso te contar uma coisa importante. Eu não sou uma mulher qualquer. E isso não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com história, com o que eu construí, com quem está ao meu lado. E principalmente com o que eu aprendi desde menina, que o silêncio pode gritar mais alto do que 1000 palavras. Me chamaram de Doninha Fedorenta. Riram da minha roupa, me tiraram do meu lugar, mas não sabiam com quem estavam lidando. Se você já passou por alguma situação onde foi julgado pela aparência, pela sua origem, ou simplesmente por ser quem é, deixa nos comentários. E se essa história está te prendendo, se inscreve aqui no canal agora. A gente conta histórias que tocam a alma, que te fazem pensar e que mostram que às vezes o mundo dá voltas. Clica no botão de se inscrever e fica com a gente até o fim dessa história. O caminho até o fundo do avião pareceu mais longo do que qualquer viagem que eu já tenha feito na vida. Cada passo ecoava como um lembrete da vergonha que tentaram me fazer sentir. Mas eu não tremi, não chorei, apenas caminhei. Não era a primeira vez que me olhavam torto por parecer fora do lugar. O que aquela mulher e os outros passageiros não sabiam é que eu cresci aprendendo a nunca revidar com grito o que a vida me ensinou a responder com presença. Me sentei na última fileira da classe econômica, encostada na janela. Não abri o celular, não procurei distração, apenas fiquei ali, olhando o pátio molhado do aeroporto, enquanto os pingos da chuva desciam pelo vidro, como se o céu também estivesse envergonhado pelo que aconteceu. Um homem de meia idade se sentou ao meu lado, um senhor de fala mansa e olhar cansado. Ele ajeitou a mochila embaixo do banco da frente, deu um breve sorriso e disse boa tarde. Eu retribuí, educada, mas sem ânimo. A voz da comissária ecoou pelos alto-falantes, anunciando os procedimentos de segurança e pedindo o desligamento dos aparelhos eletrônicos. Mas eu já tinha colocado o meu no modo avião muito antes de qualquer aviso. A única notificação que poderia me importar estava em uma linha silenciosa de emergência, e ela já havia sido enviada. Minha mão deslizou pelo bolso lateral da bolsa preta. Lá dentro, entre um livro de capa gasta e um lenço de tecido bordado, estava meu cartão de embarque e uma pequena carteira de couro escuro. Dentro dela, um crachá que eu nunca mostrei para ninguém, porque nunca precisei. Eu não era alguém que andava com o currículo pendurado no pescoço. Mas se precisasse, aquele crachá seria suficiente para silenciar qualquer um. A sigla dourada impressa em baixo relevo dizia tudo. GEP,
Grupo Executivo Prioritário. Um conselho internacional com menos de 200 membros no mundo, todos ligados diretamente à regulamentação de companhias aéreas e infraestrutura de aviação global. E aquele crachá tinha sido emitido em nome do meu marido, Leônidas Pasqualini, brasileiro de nascimento, mas com trânsito internacional entre os gigantes da aviação. E, acima de tudo, um homem que não precisava levantar a voz para mudar o rumo de um país inteiro, se fosse preciso. Na última vez em que estivemos juntos, ele me disse algo que nunca esqueci. O mundo não muda quando alguém grita. O mundo muda quando alguém silenciosamente puxa os fios certos. E era isso que estava prestes a acontecer. O que aquelas pessoas pensaram que era só mais uma pobre coitada tentando se passar por rica, na verdade, era a mulher de um dos homens mais influentes da aviação. E não é sobre ter um marido poderoso. É sobre a verdade sempre encontrar seu caminho, por mais que tentem empurrá-la para o banco de trás. O avião decolou, e com ele, uma tempestade silenciosa se formava. Do lado de fora, o céu era cinza. Do lado de dentro, o clima começava a mudar. Na classe executiva, alguém resmungava que o vinho estava quente. Na primeira classe, aquela mulher loira, que me chamou de Doninha Fedorenta, agora pedia mais guardanapos e reclamava que o perfume do passageiro ao lado era enjoativo. O silêncio que ela causou em mim estava prestes a retornar como eco para todos ali. Enquanto isso, na sede da companhia aérea no Brasil, uma notificação apareceu no terminal de segurança do sistema. Era um pedido de acesso prioritário vindo do Conselho Executivo de Aviação. Uma gravação solicitada, dados da tripulação, histórico de conduta, registros de atendimento, vídeos de segurança, áudio ambiental da cabine. Tudo sendo coletado. E ninguém ali ainda sabia disso. Ninguém percebeu que naquele momento a própria existência deles dentro daquele voo estava sendo registrada, analisada e julgada. De volta ao voo, a comissária passou distribuindo bebidas. Quando chegou até mim, olhou para o número da minha poltrona e hesitou. Talvez tivesse reconhecido meu rosto, talvez só estivesse desconfortável. Ofereceu água. Eu agradeci. Peguei o copo com cuidado como se fosse porcelana fina. Não por frescura, mas por hábito. Minha mãe sempre dizia que até o jeito como se segura um copo mostra quem você é. Foi nesse instante que senti o celular vibrar discretamente na bolsa. Era uma resposta. Um simples entendido em andamento. Só isso. 2 palavras que eu sabia o peso que carregavam. E a partir dali, não havia mais nada que eu precisasse fazer. O que começou com desprezo e preconceito estava prestes a se transformar numa lição histórica. Na cabine de comando, o comandante recebeu uma mensagem direta da central de controle. Solicitava-se que mantivesse o voo dentro dos padrões, mas que estivesse atento a futuras comunicações oficiais. Nada foi dito sobre o conteúdo, mas o tom era claro. Esse voo já não era mais um simples transporte. Era um palco. Alguns passageiros começaram a cochichar. Você viu como a mulher que estava eu aqui na frente foi tirada? Estranho, né? Um casal comentou baixo. Outro passageiro abriu o aplicativo de anotações e começou a escrever. Um senhor colocou seus óculos escuros e, sem parecer suspeito, ativou a função de gravação em seus óculos inteligentes. Alguns notaram o desconforto crescente na tripulação. As comissárias andavam com passos mais rápidos, cochichavam entre si, e uma delas foi até o fundo da aeronave 2 vezes em menos de 5 minutos. O que antes era arrogância, agora começava a se tornar inquietação. Sentada ali, eu mantinha minha postura, pernas juntas, costas retas, olhos voltados para a janela. Mas minha mente estava em outro lugar. Eu sabia que a resposta viria, e viria sem que eu precisasse mover um músculo. E então aconteceu. A tela central de entretenimento foi interrompida. Um aviso apareceu. Comunicado importante. Os passageiros levantaram os olhos. Uma voz firme e serena preencheu o avião. Diferente das vozes habituais. Era oficial. Era grave. Era o prenúncio do que viria. Senhoras e senhores, informamos que este voo encontra-se sob avaliação especial do Conselho Internacional de Ética e Conduta em Aviação. Determinadas interações entre passageiros e tripulação estão sendo analisadas. Solicitamos colaboração de todos para manter a ordem e o respeito durante o restante da viagem. O silêncio que se formou foi ensurdecedor. Os rostos começaram a mudar. A arrogância deu lugar à inquietação. O vinho parou de ser pedido. O riso desapareceu. A comissária que antes me removeu discretamente da primeira classe
Agora olhava ao redor como se procurasse uma saída de emergência que não existia. E ainda assim, eu continuava ali, intacta, imóvel, mas carregando comigo a força que eles nunca imaginaram que eu tinha, a força da verdade, do silêncio e da justiça. Quando aquela voz grave preencheu a cabine e todos os olhares se voltaram para os alto-falantes, uma espécie de vácuo tomou conta do avião. O som das rodas do carrinho de bebidas, dos cintos sendo afivelados, do papel da embalagem dos lanches sendo rasgado, tudo cessou. Era como se até os motores tivessem diminuído o barulho só para ouvir. Pela primeira vez, aquele grupo de rostos altivos começou a perceber que algo muito maior do que um mal-entendido estava acontecendo, e não importava mais o preço da passagem, o sobrenome estrangeiro ou o blazer de marca. Todos agora estavam sob o mesmo teto e sob o mesmo julgamento. Eu sentia mudança de energia sem precisar olhar. A loira, que antes havia me insultado com aquele comentário nojento, agora remexia as pernas inquieta, tentando disfarçar a tensão. O homem ao lado dela, que tinha rido com a piadinha maldosa, olhava para os lados como se esperasse que alguém explicasse o que estava por vir. Eu, por minha vez, mantinha o olhar na janela. Lá fora, o céu ainda era cinzento, mas por dentro, meu peito começava a se encher com uma estranha calma. Não uma vingança fria, era outra coisa. Um senso de justiça sendo servido em silêncio, exatamente como precisava ser. Logo depois do anúncio, a movimentação nos bastidores do voo se intensificou. Comissários se revezavam nas passagens entre a cabine e a área de descanso. O comandante enviava e recebia mensagens constantes. E eu sabia, só pelo ritmo, que Leônidas já tinha começado a agir. Ele não era do tipo que fazia escândalo. Não ligava para a imprensa, nem precisava ameaçar. A presença dele em qualquer lugar já era suficiente para mudar o protocolo de uma empresa inteira. E nesse momento, ainda que ele não estivesse fisicamente no voo, a mão dele já estava tocando tudo o que importava. Pouco depois, uma comissária se aproximou da minha poltrona. Ela parecia nervosa, o rosto pálido, as mãos trêmulas. Me chamou pelo nome completo, com um respeito que não havia antes. Disse que, por determinação da companhia, eu deveria ser realocada de volta ao meu assento original. Fiquei em silêncio por um instante. Olhei para ela como quem pondera se vale a pena, ou não, voltar ao lugar de onde fui expulsa, com desprezo. Mas então respondi apenas com um aceno de cabeça. Recolhi minha bolsa, meu casaco dobrado, e caminhei novamente pelo corredor do avião. Mas agora, tudo era diferente. Cada passo meu fazia os olhares se desviarem, não mais com escárnio, mas com temor. O silêncio da primeira classe, que antes foi palco de zombarias, agora era quase sagrado. Quando eu cheguei à frente, a mulher loira já estava vermelha, olhando para o chão. O homem ao lado dela fingia ler um jornal que nem sequer havia aberto. Eu não disse nada. Não era necessário. Apenas me sentei na poltrona 1A, recoloquei minha bolsa no colo e cruzei as pernas com calma. Era o mesmo lugar, mas com outro significado. Agora, aquele assento era um altar, um símbolo de algo que ninguém ali sabia nomear, mas todos sentiam. A comissária responsável por me retirar da primeira classe mais cedo veio até mim, olhos marejados. Fez uma reverência curta, pediu desculpas, disse que havia sido um erro de instrução da coordenação de voo. Eu apenas a encarei, não por raiva, não por revanche, mas com a dignidade de quem já sabia que naquele momento eu não representava só a mim mesma. Eu era o reflexo de todas as pessoas que já foram julgadas pela aparência, pela cor da pele, pelo sotaque, pelas roupas simples. E era ali, sentada novamente no meu lugar de direito, que eu carregava todas essas histórias comigo. Minutos depois, um novo aviso surgiu nas telas individuais de cada poltrona. A companhia aérea havia iniciado uma auditoria interna. Algumas gravações da cabine estavam sendo analisadas em tempo real. Os passageiros seriam informados posteriormente sobre os desdobramentos. E foi nesse momento que o homem ao lado da loira finalmente quebrou o silêncio. Ele virou para ela e murmurou que talvez devesse ter ficado calado. Ela respondeu baixinho que não achava que isso ia dar em tanta coisa. Mas a verdade, e eles sabiam disso agora, é que não estavam lidando com alguém comum. A primeira classe inteira parecia ter encolhido. Todos mais contidos,
menos falantes. Alguns até evitaram qualquer novo contato visual comigo, como se o simples fato de olharem na minha direção pudesse desencadear mais consequências. Eu, por dentro, continuava calma, mas uma calma que não era resignação, era a certeza de que alguma mudança real estava acontecendo. E ainda que eu não tivesse dito uma única palavra até ali, minha presença já tinha dito tudo. Na central da companhia, em São Paulo, Leônidas observava os relatórios chegando, o nome da comissária-chefe, da equipe de atendimento, dos passageiros envolvidos, cada um sendo marcado, cruzado com históricos anteriores, avaliações internas, relatórios de conduta. Ele sabia exatamente o que procurar e sabia como punir sem precisar levantar a mão. Um clique era o suficiente para suspender contratos, bloquear permissões, travar carreiras. Mas mais do que isso, ele queria que essa história não fosse apagada. Queria que ela servisse como aprendizado, como alerta. Foi nesse momento que ele tomou a decisão de fazer algo que raramente fazia. Enviou uma mensagem diretamente para o sistema de comunicação do voo. Não era um comunicado impessoal. Era uma gravação com a própria voz. Sua fala era pausada, articulada, cheia de peso. Ele começava dizendo que representava o Conselho de Conduta Ética da Aviação e que estava acompanhando aquele caso desde o início do embarque, que nenhuma pessoa, em nenhuma parte do mundo, deveria ser humilhada por sua aparência, sotaque ou origem, e que ações já estavam sendo tomadas. A gravação foi reproduzida no sistema de som da aeronave. O silêncio que seguiu foi mais profundo do que qualquer turbulência. Alguns passageiros estavam visivelmente constrangidos. A loira estava imóvel. As mãos dela tremiam. Ela tentou falar alguma coisa, mas ninguém a ouviu. Ninguém a defendeu. O isolamento que ela mesma plantou agora a cercava como um muro. E eu apenas respirei fundo. Era como se, finalmente, o ar dentro do avião tivesse mudado. Mais leve, mais justo. Era a primeira vez desde o início daquele voo que eu me sentia realmente presente. E tudo isso sem levantar a voz, sem gritar, sem baixar meu nível. Foi assim que eu aprendi. E era assim que eu ensinaria. Aquela gravação com a voz de Leônidas ainda ecoava em minha mente, mesmo depois que o som cessou. Era a primeira vez que a maior parte das pessoas dentro daquele avião escutava o nome dele. Mas para mim, aquela voz era uma âncora, uma confirmação de que eu não estava sozinha, de que o que eu estava suportando ali, com postura e silêncio, não era em vão. Leônidas nunca me defendeu com barulho, mas sempre soube exatamente quando e como agir. E ver a maneira como ele lidava com tudo, mesmo à distância, era como presenciar um maestro conduzindo uma orquestra invisível. E todos, sem perceber, estavam seguindo a melodia que ele impunha. A movimentação no corredor começou a mudar. A chefia da tripulação se aproximou de mim novamente, dessa vez com um semblante totalmente transformado. Nada de sorrisos forçados ou formalidade fria. Ela me ofereceu uma bebida de cortesia. Perguntou se eu estava confortável, se desejava algo especial para comer. Eu apenas respondi que estava bem. Ela não insistiu, apenas abaixou levemente a cabeça e se afastou. E esse simples gesto tão pequeno, tão discreto, foi mais impactante do que qualquer desculpa esfarrapada. Era o corpo dela pedindo perdão, como se soubesse que naquele momento não havia discurso capaz de consertar o que foi feito. A mulher loira, que horas antes riu alto e falou de mim como se eu fosse um animal, agora não sabia onde enfiar o rosto. Tentou puxar conversa com o homem ao lado, mas ele apenas fingiu cochilar. Em algum momento, ela me olhou. Foi rápido, 1 segundo apenas. Mas foi o suficiente para eu enxergar o que estava por trás dos olhos dela. Não era apenas arrependimento, era medo. E não do que eu podia fazer, mas do que ela havia revelado sobre si mesma diante de todos. E é aí que está a diferença. Quando alguém mostra sua maldade abertamente, mesmo sem intenção, é como se ficasse pelado diante do mundo. E não tem como se vestir de novo com a mesma roupa. Alguns passageiros começaram a comentar entre si, baixo, com cuidado. Diziam que tinha algo estranho acontecendo, que aquela mulher asiática que foi tirada do lugar tinha voltado e agora era tratada como uma autoridade silenciosa. Um casal, sentado umas 2 fileiras atrás, discutia se alguém havia gravado a cena inicial. Eles lembravam que um homem de óculos escuros parecia ter ativado algum aparelho. De repente,
os smartphones começaram a surgir timidamente entre as mãos. A suspeita de que aquilo podia se tornar notícia já estava se espalhando, mas eu não estava ali por vingança. Nunca estive, e talvez por isso tudo estivesse funcionando. O que me importava era o que vinha depois, o que se aprenderia com aquilo, porque se a dor que a gente sente não serve para ensinar alguém a não causar a mesma dor de novo, então ela só serve para machucar. E eu não queria mais machucar ninguém, só queria que eles soubessem o que é ser ferido em silêncio, que sentissem o peso da injustiça não pelas palavras, mas pelo frio que ela deixa na alma. Enquanto isso, a sede da empresa recebia comunicados da matriz internacional. O caso já estava sendo redirecionado para o Comitê Global de Ética. As gravações, os nomes envolvidos, os relatos de passageiros, tudo estava sendo reunido. A ficha de conduta da tripulação daquele voo já havia sido suspensa e os passageiros envolvidos estavam sendo analisados, um por um, inclusive a mulher do vestido de grife que deu risada e o homem que imitou meu sotaque logo após eu sair da primeira classe. Leônidas acompanhava cada detalhe com uma expressão que só eu conhecia. Não era raiva, era precisão. Ele tinha esse jeito quase clínico de transformar indignação em ação. Jamais o vi levantar a voz, mas também nunca vi ninguém sair ileso depois que ele decidia agir. E o mais curioso é que ele nunca fazia por mim, ele fazia por princípio, porque sabia que, se aceitasse aquilo calado, ele mesmo estaria se curvando diante da covardia. E ele sabia que eu não precisava de defesa, eu precisava de justiça. Mais uma vez, o sistema de entretenimento foi interrompido. Agora, para exibir uma tela com o seguinte aviso: a companhia aérea lamenta profundamente os incidentes ocorridos neste voo. Um comitê de revisão ética está sendo formado com base nos relatos dos passageiros e nas imagens captadas a bordo. Novas diretrizes de atendimento, respeito à diversidade e conduta serão implementadas imediatamente. A mensagem era curta, formal, mas pesada como chumbo. Foi nesse instante que uma mulher da classe econômica caminhou até a primeira classe. Deveria ter uns 40 e poucos anos. Expressão cansada, mochila nos ombros. Ela me olhou com firmeza e disse em voz baixa: eu vi tudo. Queria ter falado, mas fiquei com medo. Você é muito forte. Obrigada. Não consegui responder de imediato. Apenas segurei a mão dela por um segundo e sorri. Não era preciso dizer mais nada. Esse momento me marcou, porque até então tudo era entre mim, a tripulação e os responsáveis. Mas quando aquela mulher falou aquilo, eu percebi que tinha mais gente sentindo a mesma dor, só que calada. E talvez fosse por isso que o silêncio funcionasse tão bem, porque ele representava uma multidão que nunca teve espaço para falar. Uma multidão que sempre abaixou a cabeça, que sempre foi chamada de Doninha Fedorenta de outras formas, e que agora via alguém levantar o olhar, mesmo sem levantar a voz. Logo em seguida, outro aviso, agora pedindo que os passageiros permanecessem atentos, pois os agentes da companhia abordariam alguns deles ao final do voo para a coleta de depoimentos. A loira arregalou os olhos. O homem ao lado dela levantou-se de repente, foi ao banheiro e demorou a voltar. Outros começaram a ficar inquietos, trocando olhares entre si, como se soubessem que tinham cruzado uma linha da qual não dava mais para recuar. Foi então que eu fechei os olhos. Me permiti respirar fundo. Pela primeira vez naquele voo, senti que o ar era meu também. E que aquela cadeira, a 1A, que tinha sido arrancada de mim, agora me recebia com a honra que minha história merecia. E se você ficou comigo até aqui, se você sentiu um nó na garganta em algum momento dessa história, eu quero te pedir uma coisa do fundo do coração. Se inscreve no canal, mas não por obrigação. Se inscreve se você acredita que histórias como essa precisam ser contadas. Histórias de quem não gritou, mas resistiu. De quem foi empurrado para o fundo, mas voltou com elegância. Se inscreve se você, assim como eu, já foi diminuído por algo que não disse. E se puder, deixa nos comentários a sua história. Me conta se você já foi maltratado, julgado, subestimado. Ou me diz o que você sentiu com essa história até aqui. Eu vou ler cada comentário, um por um, porque aqui, diferente daquele avião, todo mundo tem o direito de ser ouvido. O voo seguiu, mas o tempo dentro daquele avião parecia ter parado. Os minutos se arrastavam como se cada segundo estivesse sendo observado, medido, avaliado por um juiz invisível. A primeira classe, antes cheia de sorrisos prepotentes e risadas abafadas de escárnio, agora respirava um tipo de medo que só quem já se sentiu exposto entende. Aquelas pessoas
tão acostumadas a se moverem com a certeza da impunidade, agora não sabiam onde esconder as próprias máscaras. E o mais irônico era perceber que o silêncio que tanto haviam desprezado se tornava ali a sentença mais justa, um castigo que não gritava, mas apertava o ar ao redor, como se dissesse a cada um deles: eu estou aqui e eu vi tudo. O senhor, sentado na poltrona 2 lugares atrás da minha, se levantou discretamente. Caminhou em minha direção como quem carrega um segredo. Era um homem simples, camisa social amassada, expressão de cansaço e respeito. Ao chegar perto, se inclinou levemente, como se prestasse reverência. Me olhou nos olhos e disse com a voz firme, porém baixa, como quem fala com uma filha: minha senhora, a senhora me representou hoje. Eu estava ali, vi tudo. Quis falar, mas travei. O que a senhora fez, o jeito como ficou firme, foi mais forte do que qualquer briga. Eu só queria dizer obrigado. E antes que eu pudesse responder, ele já estava voltando ao seu lugar. Aquele pequeno gesto em meio a um mar de silêncio constrangedor foi como um sopro de dignidade numa noite sufocante. Mas não era apenas dentro do avião que as engrenagens se moviam. Do lado de fora, o nome de Leônidas já circulava nos bastidores da companhia aérea. Alguns diretores tentavam confirmar se era mesmo ele quem havia enviado os comunicados. Um dos gerentes de operações buscava freneticamente qualquer registro de contato. E quando confirmou a identidade dele, o pânico silencioso começou. Não era apenas um nome poderoso. Era o nome que, quando aparecia, fazia reuniões serem antecipadas, contratos revisados e departamentos inteiros entrarem em estado de alerta. Leônidas Pasqualini era conhecido por ser discreto, mas implacável. Ele havia liderado reestruturações em grandes companhias aéreas após escândalos internacionais. Foi responsável por elaborar protocolos contra a discriminação em ambientes corporativos. Já havia participado de audiências públicas sobre ética no transporte aéreo em Genebra, Bruxelas e até em Tóquio. Era um homem que acreditava na força dos bastidores. Mas quando decidia emergir, todos os olhares do setor se voltavam para ele. E agora, ele tinha emergido por mim. Enquanto a tripulação tentava manter a normalidade, novas mensagens chegavam. A central de controle de voo havia solicitado prioridade no pouso, não por causa de clima, nem por falha técnica, mas porque, oficialmente, aquele voo havia se tornado um caso de conduta especial. Pela primeira vez na história da companhia, um voo comercial de rotina estava sendo tratado como ocorrência ética. Era como se o avião não carregasse mais apenas passageiros, mas uma verdade que precisava ser confrontada no solo. A loira continuava muda. Tinha os olhos inchados, o rosto tenso, os dedos entrelaçados no colo. Em determinado momento, olhou para o lado e tentou puxar assunto com uma comissária, mas foi ignorada. A resposta foi um aceno educado e o afastamento imediato. O isolamento dela já não era provocado por mim, era o próprio ambiente que agora a devolvia o que ela plantou. Eu, por outro lado, me mantinha firme, não por orgulho, mas porque dentro de mim havia algo maior do que mágoa. Era como se cada gesto meu representasse uma escolha, e eu escolhia continuar ali, digna, serena, apesar de tudo. Leônidas uma vez me disse numa conversa qualquer que o que define alguém não é o que ela diz quando está sendo ouvida, mas como ela age quando ninguém está do seu lado. E eu entendi isso cedo demais, quando precisei enfrentar uma vida inteira de olhares atravessados por falar com sotaque do interior, por ter pele morena, por andar com a cabeça erguida, mesmo vestida com roupas simples. Lá fora, os primeiros jornalistas começavam a se movimentar. Uma denúncia anônima tinha sido feita por um passageiro que conseguiu captar a gravação da minha retirada da primeira classe. Aparentemente, ele ativou o microfone do celular sem que ninguém percebesse e conseguiu registrar o momento em que fui ofendida e removida. O áudio, apesar de abafado, era nítido. Dava para ouvir a risada da loira. Dava para ouvir ela me chamando de Doninha Fedorenta. Dava para ouvir o deboche disfarçado de conversa casual. E mais importante, dava para ouvir meu silêncio. Dava para perceber que em nenhum momento eu reagi com grosseria. Só saí. E foi isso que mais mexeu com quem ouviu. A ausência de resposta. A dignidade na dor. Em menos de 30 minutos, o áudio começou a circular em grupos internos de funcionários da própria companhia. Depois, vazou para o Twitter. E dali,
Como tudo que precisa ser visto, viralizou. O vídeo de 30 e poucos segundos começou a ser compartilhado com legendas como: essa mulher calada falou mais do que todos nós, quando o silêncio é a resposta mais poderosa. Olha o que fizeram com essa passageira. E ela nem reagiu. E de repente, sem que eu soubesse, o mundo começava a saber. Dentro do avião, algumas comissárias já tinham visto a repercussão. Os olhares se tornaram ainda mais cuidadosos. Já não era mais só uma cliente injustiçada. Agora eu era símbolo. O voo inteiro parecia preso numa espécie de julgamento coletivo, onde cada um revia o próprio comportamento. Até os que não tinham participado diretamente sentiam o peso da omissão. E eu, ainda ali, olhando pela janela, sentia a tempestade passando do lado de fora. Mas dentro de mim, tudo era calma. Minutos depois, o comandante anunciou que iniciaríamos o procedimento de descida. Pediu que todos se mantivessem sentados, com os cintos afivelados, e agradeceu pela compreensão. Mas a voz dele estava diferente. Não era automática como de costume. Era mais cuidadosa, mais sóbria, como se até ele soubesse que aquele voo não terminaria como qualquer outro. E eu me perguntava o tempo todo: como é que chegamos até aqui? Como é que um comentário nojento, uma atitude racista disfarçada de desconfiança, se transforma numa cadeia de ações tão poderosas? E a resposta vinha clara dentro de mim. Porque alguém resolveu não baixar a cabeça. Porque alguém decidiu que não precisava gritar para ser ouvida. E principalmente porque alguém lá fora acreditou no meu silêncio. O avião começou a descer e com ele todos os sentimentos que me haviam sido empurrados goela abaixo ao longo daquela viagem pareciam finalmente encontrar o chão também. As nuvens espessas balançavam a aeronave, mas dentro de mim não havia turbulência. Era como se o pouso fosse a conclusão de uma longa travessia, não só física, mas espiritual. Os passageiros, antes tão seguros, agora trocavam olhares tímidos. Alguns até murmuravam palavras de desculpa para si mesmos, como se a consciência estivesse tentando se antecipar ao que sabiam que viria. A primeira classe parecia um tribunal improvisado. Cada um estava ali, esperando sua sentença, mesmo que não dita. O ambiente já não era de luxo, era de constrangimento. E não por minha causa. Eu não fiz nada além de ocupar um assento pelo qual paguei. Não fiz escândalo, não gritei, não me vinguei. Mas a verdade é que a dignidade incomoda, principalmente quando se espera humilhação em troca. Eles queriam que eu revidasse. Esperavam talvez que eu me rebaixasse, que desse um show para justificar a discriminação. Mas ao permanecer calada, deixei o eco das próprias atitudes deles gritar no espaço. Quando as rodas tocaram o chão, um pequeno tremor percorreu a cabine. Um aviso mecânico anunciou que havíamos chegado ao aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Mas naquele voo, ninguém aplaudiu a aterrissagem. Não houve palmas. Não houve suspiros de alívio. Apenas o silêncio. Um silêncio pesado, denso, que parecia selar o início de algo muito maior do que aquela viagem. Ainda sentada em meu lugar, vi a movimentação discreta de alguns funcionários da companhia que estavam posicionados na área do Finger. 2 deles usavam crachás diferentes, com identificações da sede administrativa. Não eram funcionários comuns. Estavam ali para um propósito. E todos sabiam qual era. O comandante fez um último anúncio, pedindo que os passageiros permanecessem em seus lugares, pois havia necessidade de procedimento especial de desembarque. Aqueles que seriam chamados receberiam a orientação diretamente da tripulação. Foi aí que notei. A comissária que me atendeu com frieza no início, agora se aproximava com os olhos vermelhos. Não conseguia manter o olhar fixo em mim. Entregou-me um envelope pequeno, de cor branca, com meu nome escrito à mão. Ao abri-lo, encontrei uma carta de desculpas assinada pela presidência da companhia. Era formal, mas sincera. E ao final, uma frase que me marcou. O mundo não será mais o mesmo após esse voo. E esperamos que a senhora saiba que sua postura é agora o modelo de conduta que estamos adotando para todo o nosso time. Não consegui conter um suspiro. Não de alívio, mas de profunda estranheza. Eu nunca pedi nada daquilo. Nunca planejei ser exemplo de coisa alguma. Só queria meu lugar, meu direito,
meu respeito, mas era como se o universo tivesse decidido que meu gesto precisava ecoar. E agora, não dava mais para voltar atrás. Os passageiros começaram a descer em grupos. Alguns desviavam de mim como se meu olhar pudesse condená-los. Outros me encaravam com um misto de vergonha e reconhecimento. Um rapaz jovem, de fones no pescoço e boné virado para trás, se aproximou discretamente e deixou escapar. Minha avó teria muito orgulho da senhora. Eu apenas agradeci com os olhos. Não havia muito mais o que dizer. Palavras demais estragariam o que só o silêncio estava conseguindo construir. Do lado de fora, o burburinho crescia. Uma equipe de reportagem local já estava à espera. Não sabiam exatamente o que tinha acontecido, mas os rumores de que uma passageira havia sido vítima de racismo e que a companhia havia se manifestado publicamente já tinham começado a circular. Um dos repórteres me reconheceu e tentou se aproximar. Perguntou se eu queria dar uma declaração, mas não dei. Apenas continuei caminhando, olhando para frente. A repórter, uma mulher negra de cabelos trançados, baixou o microfone e assentiu levemente. Ela entendeu. E esse entendimento entre nós duas, sem palavra alguma, foi como um pacto silencioso de resistência. Foi então que vi Leônidas. Ele estava parado do lado de fora do desembarque, vestindo seu terno escuro, com as mãos cruzadas nas costas e o rosto sério. Não havia seguranças, nem fotógrafos, nem barulho ao redor dele, mas sua presença preenchia tudo. Quando nossos olhos se encontraram, ele deu um passo à frente. Não veio me abraçar, não disse nada, apenas estendeu a mão e eu a segurei. Caminhamos juntos até o carro sem trocar uma palavra sequer, porque sabíamos, porque tudo já havia sido dito. Dentro do veículo, ele ligou o rádio. Noticiários de última hora já falavam sobre o incidente. A matéria citava uma passageira latina, retirada indevidamente da primeira classe por discriminação, e a reação da companhia aérea. Comentários em redes sociais explodiam com hashtags como "Beanchoanda Justiça Silenciosa" e "Respeito não tem classe". Gente do Brasil inteiro começava a se manifestar. Personalidades públicas, influenciadores, anônimos. O assunto já era manchete nacional. E mesmo com o mundo falando por mim, eu continuava calada, porque nada que eu dissesse teria mais força do que tudo aquilo que já havia sido sentido. As pessoas não estavam se comovendo com um discurso bonito, estavam sendo atingidas por algo que era de verdade, que doía de verdade, que era real. Leônidas olhou para mim e disse baixinho: "Você não tem ideia do que começou." Eu virei o rosto para a janela e apenas sorri, não porque me sentia vitoriosa, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, sentia que talvez estivéssemos mudando alguma coisa, que talvez, só talvez, meu silêncio tivesse servido para despertar vozes que estavam adormecidas, que estavam esperando um exemplo para se levantar. O carro seguiu pelas avenidas do Rio de Janeiro. Lá fora, o céu já clareava. E dentro de mim, mesmo sem dizer nada, algo também amanhecia. A notícia se espalhou com uma velocidade que nem a própria companhia aérea conseguiu conter. Em poucas horas, meu nome já era o assunto mais comentado do país, mas não meu nome completo. Não minha profissão, não meus bens, nada disso. Eu não era famosa, nem empresária, nem influenciadora. Eu era apenas aquela mulher calada que foi tirada do lugar que tinha comprado com o suor do próprio trabalho. E ainda assim, foi a minha imagem que estampou os portais de notícia. Não por algo que eu disse, mas por algo que eu não disse, por não ter reagido da forma como esperavam, por não ter entrado na provocação, por ter escolhido olhar para frente enquanto o mundo me cuspia nas costas. As redes sociais criaram um nome para mim. Me chamavam de a Senhora da 1A, e isso, por algum motivo, mexeu comigo mais do que qualquer outra coisa, porque não havia ali uma tentativa de glamourizar minha dor, nem de me transformar em mártir. Era só uma maneira simples de reconhecer alguém que, por um momento, se tornou símbolo de algo maior. E foi então que começaram a surgir depoimentos. Pessoas de vários cantos do Brasil contando histórias semelhantes. Mulheres que foram barradas na entrada de lojas por estarem mal vestidas. Homens que foram trocados de lugar em restaurantes chiques porque confundiram com o entregador. Jovens negros que foram revistados 3 vezes em uma mesma viagem, enquanto os passageiros brancos passavam sem sequer tirar os fones de ouvido. Cada relato era como uma cicatriz exposta. E por mais que doesse, eu sabia que precisava ver, que precisava sentir, porque aquilo me lembrava
que o que aconteceu comigo não foi um acaso, foi um reflexo de um sistema que condiciona o respeito à aparência, ao tom de pele, ao sobrenome, ao sotaque. E agora, com um simples gesto, aquele reflexo estava sendo quebrado. Pela primeira vez, as pessoas estavam olhando direto para o espelho, e o que viam ali não era bonito. Leônidas, que sempre foi um homem de decisões frias e estratégicas, parecia afetado. Nos 2 dias seguintes, ele passou horas em reuniões com comitês de ética, conselhos internacionais de aviação e diretores de grandes empresas, não para pressionar em meu nome, mas para mostrar que aquele episódio era só a ponta do iceberg. O que ele queria era usar aquele acontecimento como estopim para uma mudança real. Um novo protocolo internacional começou a ser redigido. Pela primeira vez, o termo discriminação silenciosa foi incluído nos manuais de conduta de companhias aéreas. Isso significava que mesmo que ninguém gritasse com você, mesmo que ninguém te empurrasse, mesmo que fosse só um olhar, uma troca de lugar sem explicação, uma atitude disfarçada de política interna, ainda assim seria considerado abuso. E foi nesse momento que eu percebi que não dava mais para voltar ao anonimato. Eu tinha sido vista, tinha sido ouvida sem falar. E agora as pessoas queriam saber mais. Queriam entender quem era aquela mulher que não se levantou para brigar, mas para inspirar. Uma rede de televisão pediu uma entrevista. Recusei. Um canal internacional quis me levar para Nova York. Recusei também. Não era ego, era cansaço, era convicção. Eu não queria que aquela história fosse contada por outro ângulo. Não queria que virasse espetáculo. Eu só queria que ela ficasse onde nasceu, no cotidiano, no avião, no assento 1A, no silêncio que mudou tudo. Mas o mundo lá fora não parava. A companhia aérea fez um pronunciamento oficial em cadeia nacional. Um dos diretores pediu desculpas publicamente. O CEO, que até então se mantinha em silêncio, apareceu em vídeo gravado para dizer que medidas estavam sendo tomadas e que aquele episódio havia mudado sua visão sobre o que realmente significa atendimento humanizado. E num gesto simbólico, ele mesmo desceu até a base da empresa no Rio de Janeiro para entregar pessoalmente uma carta de retratação. Eu não estava lá. Leônidas recebeu e me ligou logo depois, dizendo que nunca tinha visto um homem tão desconfortável tentando parecer seguro. As aeromoças envolvidas foram afastadas temporariamente. A loira, que havia me ofendido, teve sua identidade revelada por outros passageiros. Seu nome se espalhou pelas redes, assim como o vídeo do momento em que ri da minha presença na primeira classe. Ela publicou uma nota se desculpando, dizendo que estava sob estresse, que era uma brincadeira mal interpretada, que não tinha intenção de ofender, mas as palavras dela soavam ocas, como desculpas lidas de um papel que não foi escrito por ela. O arrependimento não estava no tom, estava apenas no medo. Muitos pediram que eu processasse todos, a companhia, os passageiros, a mulher, a tripulação, mas não fiz. Leônidas perguntou se eu queria. Disse que o mundo esperava que eu tomasse essa atitude, mas eu respondi com a mesma calma de sempre. Já está feito. O que precisava acontecer, aconteceu. A mudança que eu queria ver no mundo não era o dinheiro entrando na minha conta, era o respeito entrando nas pessoas. Ainda assim, não dava para simplesmente voltar à rotina. Comecei a receber cartas, e-mails, presentes. Algumas mulheres mandaram lenços bordados, dizendo que lembravam do meu jeito de segurar a bolsa. Outras enviaram pequenos livros com mensagens grifadas nas páginas, dizendo que a minha postura tinha dado coragem para elas se posicionarem. Uma menina de 17 anos escreveu: "Tia, você é minha heroína calada." Eu chorei, não porque me senti importante, mas porque percebi que o que eu fiz, ou melhor, o que eu não fiz, tinha ensinado mais do que qualquer aula. E talvez por isso tenha nascido o Instituto. A ideia não foi minha, foi de um grupo de advogadas que acompanhavam casos de discriminação e disseram que precisavam de um nome para representar o que elas chamavam de resistência elegante. Me convidaram para ser o rosto da campanha. Eu hesitei, mas depois aceitei, desde que o foco fosse o trabalho e não a minha imagem. Nasceu então o Instituto Silêncio que Grita, um espaço para acolher, orientar e registrar casos de discriminação não verbal, casos onde não houve xingamento, mas houve exclusão, onde não houve agressão física, mas houve invisibilidade. E assim, aos poucos,
a mulher da poltrona 1A virou parte de um movimento que ninguém esperava. Um movimento onde a força não vinha do barulho, mas da firmeza, onde não se tratava de revanche, mas de reconhecimento, onde não se pedia atenção, mas se impunha respeito com a maneira de existir. Alguns dias depois do voo, recebi uma carta vinda de Genebra. Era do Conselho Internacional de Aviação Civil. O envelope era elegante, com selos em relevo e palavras cuidadosamente escolhidas. A carta dizia que, por unanimidade, meu gesto seria mencionado como um caso emblemático em uma conferência sobre ética e diversidade no transporte aéreo. Não pelo escândalo, mas pelo impacto silencioso que gerou. Havia um convite para que eu estivesse presente na próxima reunião, mas mais uma vez recusei. Não por arrogância, mas porque acreditava, do fundo do coração, que não era sobre mim, e sim sobre o que me atravessou. Eu não queria virar símbolo, muito menos celebridade. Não queria que fizessem de mim um case de marketing, ou que usassem minha imagem como desculpa para campanhas bonitas e vazias. O que eu queria era que, da próxima vez que uma mulher como eu se sentasse em uma poltrona de destaque, ninguém mais a olhasse como um erro de sistema. Eu queria que as pessoas tivessem que enfrentar o próprio reflexo antes de julgar o lugar de alguém. Mas mesmo evitando os holofotes, a história se espalhava. Uma jornalista norte-americana publicou um artigo chamado The Woman Who Didn't Say a Word, a mulher que não disse uma palavra. No texto, ela dizia que era a primeira vez que via um caso de discriminação virar revolução sem gritos, sem vídeos virais de confronto, sem lágrimas em público. Ela dizia que havia algo quase poético na forma como o mundo inteiro teve que se calar para ouvir uma mulher que permaneceu em silêncio. O artigo foi traduzido para mais de 20 idiomas, e em cada país onde ele chegou, surgiram reflexões, debates, matérias jornalísticas, rodas de conversa. Escolas começaram a usar minha história em aulas de filosofia e sociologia. Universidades organizaram simpósios sobre a força do gesto silencioso como resistência social. Um grupo de professores em Recife usou o caso para discutir empatia com adolescentes da rede pública. E mesmo eu tentando seguir minha vida normalmente, era impossível não perceber o quanto tudo havia saído do meu controle, mas não do meu propósito. A verdade é que aquele voo me mudou, não no sentido de me fazer sentir diferente ou melhor do que os outros, mas no sentido de me lembrar, com clareza brutal, o quanto ainda é comum julgarem as pessoas por códigos invisíveis e o quanto esses códigos matam a dignidade lentamente, todos os dias, em todos os lugares. E por isso aceitei pela primeira vez dar uma entrevista, não para a televisão, mas para um grupo de meninas de uma escola da Zona Norte de São Paulo. Elas tinham me escrito cartas tão lindas, tão sinceras, que eu não consegui dizer não. Quando cheguei à escola, não havia câmeras, só olhares curiosos, esperançosos, emocionados. Sentei em um círculo com elas. Nenhuma formalidade, nenhum roteiro. Uma das meninas, chamada Yasmin, me perguntou com os olhos marejados: "A senhora não teve vontade de gritar naquele momento?" E eu respondi que tive sim, que por dentro meu corpo inteiro gritava, mas que o que me segurou foi o rosto da minha mãe, lá do interior, mulher simples, que sempre dizia que quem cala nem sempre consente. Às vezes quem cala só está escolhendo onde vai gastar sua energia, e naquele momento eu escolhi guardar minha força para onde ela fosse realmente fazer diferença. As meninas me aplaudiram, não com palmas, mas com lágrimas, com olhares que diziam obrigada, com abraços tímidos ao final da conversa, com o cuidado de quem sabia que a dor que eu carregava não precisava ser celebrada, mas sim respeitada. Saí dali com um nó na garganta e um alívio no peito. Era ali que minha história fazia sentido. Era ali que ela se tornava útil, não na televisão, não nas manchetes, mas no coração de quem precisava aprender a se amar, mesmo sendo tratado com desdém. Leônidas, que sempre foi um homem movido a números e estratégias, também mudou. Começou a usar suas reuniões como espaços de provocação ética. Começou a exigir que as empresas parceiras do setor aéreo tivessem planos reais de inclusão, não apenas treinamentos obrigatórios, mas metas mensuráveis. Exigia diversidade real nos cargos de comando e, para cada contrato fechado, pedia garantias de conduta. Não havia mais margem para fingimento. A estrutura toda precisava sentir que não dava mais para agir do mesmo jeito.
E então aconteceu algo que nem eu esperava. O Instituto Silêncio que Grita foi convidado a colaborar com a elaboração de um novo Código de Conduta Internacional para companhias aéreas. Pela primeira vez, escutariam as histórias de passageiros comuns para entender onde o respeito falha. E mais, aceitaram criar uma plataforma confidencial onde qualquer passageiro do mundo poderia relatar casos de discriminação, mesmo que sem prova. Bastava o relato, a dor, a sensação, porque finalmente estavam entendendo que o que mata não é só a palavra dita, mas o gesto não explicado, o olhar de cima, a piada que escapa, o lugar que é tirado sem justificativa. Foi assim que uma história que começou em silêncio virou política pública. E mesmo com tudo isso acontecendo ao redor, eu continuava vivendo do mesmo jeito, com minhas roupas simples, com minha bolsa bordada, com meu jeito quieto. Nunca precisei gritar para ser ouvida. E agora, parecia que o mundo estava aprendendo isso também. Um jornalista perguntou certa vez se eu me sentia vingada. Eu olhei para ele por alguns segundos e disse: eu não fui à guerra, eu só fui viajar. Se você vê tudo isso como vingança, talvez esteja olhando da perspectiva errada. Ele não insistiu, e naquele dia, pela primeira vez, percebi que o mundo estava começando a entender que nem toda resposta precisa de barulho, que há revoluções que começam com silêncio, e que às vezes o gesto mais poderoso que se pode ter é continuar de pé, quando tudo ao redor tenta te empurrar para o chão. Algumas semanas depois do voo, eu estava na cozinha da minha casa preparando um café simples, do jeito que aprendi com minha mãe, coado na hora, sem pressa, quando recebi um envelope pelo correio. Não havia remetente, apenas meu nome escrito com letras pequenas e uma caligrafia tremida. Por um segundo, pensei em deixar de lado. Achei que fosse mais uma carta institucional, mais um convite, mais um documento protocolar. Mas algo na fragilidade daquele envelope me chamou a atenção. Abri com cuidado, e dentro havia uma carta de 4 páginas, escritas à mão. Eram palavras cruas, partidas, trêmulas. Começava assim: me chamo Daniele, mas talvez a senhora me conheça apenas como a mulher loira do assento ao lado. Quando li isso, senti meu estômago se contrair. A mão que segurava o café tremeu um pouco e precisei me sentar. Continuei lendo. Ela dizia que havia passado os últimos dias sendo confrontada com sua própria imagem, que pela primeira vez na vida teve que assistir a si mesma fazendo o que sempre fez sem pensar. Dizia que cresceu em um ambiente onde julgar era automático, onde a aparência era critério, onde o mundo era dividido entre os que pertencem e os que invadem, e que só percebeu o veneno daquilo tudo quando se viu em vídeo, rindo, zombando e sendo ignorada não por desprezo, mas por alguém que decidiu não revidar. Ela dizia que me odiou naquele momento, mas não por eu ter feito algo errado. Me odiou porque eu não reagi, porque eu a enfrentei com o que ela mais temia: espelho. Não um espelho de rosto, mas de alma. E que quando saiu do avião, não dormiu mais, perdeu o emprego, perdeu amigos. Mas mais do que isso, perdeu a certeza que tinha de que era uma boa pessoa, porque o mundo que a acolhia por conveniência agora a questionava por integridade. E no fim da carta, com a letra já mais tremida, escreveu: eu não peço que me perdoe, nem mereço, mas precisava dizer que a senhora me mostrou que eu sou muito menor do que pensei ser, e que eu quero tentar ser maior agora, mesmo que ninguém veja, mesmo que nunca me chamem de volta. Fechei a carta com os olhos úmidos, não por pena, mas por reconhecer naquele pedido de perdão algo raro, a dor de quem realmente enxerga o próprio erro sem desculpas. E pensei em tudo que passei até ali, em tudo que ouvi, em todas as vezes que engoli sapos, em todas as vezes que fui diminuída, invisibilizada, subestimada, e vi que nada disso foi em vão, porque não era sobre mudar o mundo de uma vez, era sobre tocar um coração de cada vez, mesmo que alguns só acordem depois de ferir alguém. Na mesma semana recebi outro convite, dessa vez para ser homenageada em um evento sobre direitos humanos, em Brasília. Seria uma cerimônia com líderes, ministros, juristas, ativistas, e meu nome estaria entre os que representavam avanços sociais. Pela primeira vez aceitei, não por vaidade, mas porque entendi que naquele espaço minha presença não seria apenas simbólica, seria pedagógica. Sentei-me em um canto discreto, usando o mesmo tipo de roupa que uso todos os dias, sem maquiagem forte, sem salto alto, apenas eu,
do jeito que sempre fui. E fui recebida com um calor que nunca imaginei sentir. Não era aplauso, era acolhimento. Era como se aquelas pessoas, de alguma forma, tivessem caminhado comigo naquele corredor estreito do avião. Durante o evento, uma juíza me abordou. Disse que estava revisando casos de assédio moral silencioso dentro do sistema judiciário e que havia usado minha história como base para uma nova linha de investigação sobre microagressões institucionais. Outra mulher, assistente social, contou que mulheres indígenas em Roraima haviam assistido à minha entrevista para as alunas da escola em São Paulo e choraram, porque se viram em mim, porque sentiram que finalmente alguém, mesmo sem conhecer suas histórias, havia contado todas elas de uma vez só. E foi nesse ponto que entendi. Aquilo tudo não era sobre a primeira classe. Não era sobre o avião, nem mesmo sobre a loira, a comissária ou a empresa. Era sobre a cadeia de invisibilidades que costura o tecido social brasileiro. Era sobre o jeito como o olhar do outro, quando contaminado, pode nos fazer duvidar de quem somos. E sobre como recuperar a autoestima pode sim ser um ato revolucionário. Um ato que não precisa de cartaz, de grito, de agressão. Às vezes, tudo o que precisa é alguém que diga: eu vi, eu entendi, eu mudei. Depois disso, a vida voltou ao seu ritmo. Ou pelo menos tentou. Voltei a cuidar das plantas da minha varanda. Voltei a visitar minha vizinha idosa, que gosta de jogar dominó aos domingos. Voltei a andar a pé até o mercadinho da esquina, cumprimentando os mesmos rostos de sempre. Mas dentro de mim, nada era mais como antes, porque agora eu carregava histórias, não só a minha, mas de tantas outras pessoas que me escreveram, que me contaram seus silêncios, que me confiaram suas feridas e que me disseram, entre lágrimas e pontos finais: obrigada por não ter gritado, porque foi assim que a gente te ouviu. E em uma noite comum, sentada na rede do quintal, com o barulho dos grilos ao fundo, pensei em tudo de novo. Pensei naquela primeira olhada que recebi no avião, na risada, na frase venenosa, no momento em que me pediram para sair, no caminhar até o fundo da aeronave. E percebi que, se voltasse no tempo, faria tudo exatamente igual, porque não se trata do que fazem com a gente, mas do que a gente faz com o que fazem com a gente. Eu não mudei o mundo, mas mudei o suficiente para que algumas pessoas enxergassem melhor. E talvez, só talvez, isso já seja mais do que muita gente consegue fazer em uma vida inteira. Algumas histórias não terminam com aplausos, nem com justiça plena, nem com uma multidão comemorando. Às vezes, o final de uma história é apenas um novo começo. E foi exatamente assim que me senti quando fechei o portão da minha casa, num domingo à tarde, logo após voltar da padaria. Um vizinho me acenou da calçada e disse: eu vi a senhora na internet, né? A senhora é aquela moça do avião, não é? Eu sorri e respondi: sou só uma passageira. Ele riu, meio sem graça, e disse: mas não é qualquer passageira. A senhora virou um exemplo. E eu agradeci com o coração, mas continuei acreditando que o que me fez estar ali não foi nada de grandioso. Foi só a escolha de não aceitar calada o que o mundo queria que eu engolisse. E, ironicamente, foi no silêncio que essa decisão se tornou mais barulhenta. Nos dias que se seguiram, muita coisa mudou. Em mim, no mundo ao meu redor, e na forma como as pessoas passaram a se comportar em espaços públicos. Leônidas me disse que notou, em reuniões corporativas, uma espécie de cuidado renovado no ar. As pessoas começaram a pesar mais suas palavras, a medir seus gestos, a se olhar no espelho antes de apontar o dedo. Não por medo de punição, mas porque sabiam que agora havia olhos atentos demais, vozes atentas demais, prontas para nomear o que antes passava despercebido. O mundo não ficou melhor da noite para o dia, mas ficou mais atento. E isso, por si só, já era um sinal de mudança. As cartas continuaram chegando. Algumas eram de agradecimento, outras de confissão e muitas de libertação. Uma mulher chamada Helenita me escreveu contando que, depois de ver minha história, teve coragem de processar a escola que afastou sua filha por ela usar tranças no cabelo. Um rapaz chamado Kaique disse que voltou a estudar porque entendeu que não precisava se curvar para ser aceito. Uma senhora de 82 anos escreveu que, pela primeira vez na vida, se sentiu representada. E eu li cada uma dessas cartas com os olhos marejados e o coração quente, porque aquilo tudo era a prova de que ninguém grita sozinho no vazio. Sempre tem alguém ouvindo, mesmo que a gente nem saiba. Recebi certa vez o convite para visitar uma unidade de reabilitação social. Lá,
reencontrei rostos que carregavam marcas profundas, não apenas no corpo, mas na alma. Um jovem interno me disse que viu minha história numa oficina de leitura e que ela o fez lembrar da mãe, uma mulher que sempre suportou o mundo com silêncio e dignidade. Ele chorou. E ao vê-lo, eu também chorei, porque entendi que, às vezes, a dor mais difícil de suportar é a de quem já se acostumou a ser calado. E quando alguém mostra que é possível ser ouvido mesmo sem levantar a voz, é como acender uma luz numa sala escura há muito tempo esquecida. Caminhando pelas ruas da cidade, percebo olhares diferentes. Alguns são de admiração, outros de surpresa. Mas o que mais me comove são os olhares de cumplicidade. Aqueles que dizem: eu sei o que a senhora viveu, mesmo que a minha história seja diferente. Eu também já fui expulso de algum lugar só por existir. Eu também já ouvi risadinhas quando entrei onde não me queriam. E eu também precisei aprender a me levantar sem fazer escândalo. Porque nem sempre é possível brigar, mas é sempre possível resistir. E nesse ponto da minha vida, quando olho para trás, vejo que a minha história não foi sobre uma injustiça num voo. Foi sobre todas as vezes que fui diminuída e permaneci de pé. Foi sobre as vezes em que minha pele, meu cabelo, meu jeito de falar, meu silêncio causaram incômodo em pessoas que nunca conseguiram enxergar o valor além das aparências. E principalmente, foi sobre a escolha de não carregar ódio. Porque o ódio destrói, mas o silêncio pode reconstruir, desde que seja um silêncio consciente, um silêncio que não consente, mas que ensina, um silêncio que não se cala, mas que fala de outro jeito. Hoje, continuo vivendo minha vida simples. Meus dias são feitos de cafés quentes, caminhadas curtas, livros usados e olhares sinceros. Não preciso de palco, não preciso de câmeras, não preciso de troféus. Tudo o que eu precisava, eu encontrei no momento em que me mantive sentada, com a postura erguida, enquanto tentavam me fazer sentir menos. E ali, naquele corredor estreito, ao caminhar de volta para o fundo do avião, ganhei muito mais do que um lugar. Ganhei meu valor reconhecido por mim mesma, e isso ninguém mais tira. Talvez você que me escutou até aqui já tenha vivido algo parecido. Talvez tenha sentido o peso do desprezo, o corte de uma palavra disfarçada de piada, o veneno de um olhar atravessado. Talvez tenham te tirado de lugares que eram seus por direito. Ou talvez você tenha se calado tantas vezes que começou a achar que o silêncio era fraqueza. Mas eu te digo agora, de coração aberto, seu silêncio pode ser sua maior força, desde que seja carregado de dignidade, desde que não apague quem você é, desde que seja a escolha de quem sabe o próprio valor. E se você tem uma história parecida com a minha, se já passou por algo que te marcou, que te feriu, que te silenciou, eu quero te convidar a escrever nos comentários. Me conta, me deixa te escutar também. Porque esse canal é um espaço de troca, de acolhimento, de cura. E eu leio cada história com o respeito que ela merece. Se essa história te tocou, se fez você repensar algo, compartilha esse vídeo com alguém que precisa escutar. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora, não porque eu te pedi, mas porque aqui a gente acredita que toda história merece ser contada e todo silêncio merece ser respeitado. Obrigado por ter caminhado comigo até aqui. Obrigado por ouvir, mesmo quando eu não falei nada.